tendo a visão e podendo levar a casos graves que exigem transplante de córnea. A doença costuma surgir na adolescência e no início da vida adulta, e um dos principais fatores associados à sua progressão é um hábito muito comum: coçar os olhos. Quem nunca coçou os olhos, né? Tem gente que tem até um certo vício. E o Junho Violeta é uma campanha nacional de conscientização sobre o ceratocone. A campanha é criada para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Para falar sobre o assunto, falar de prevenção, tratamentos, novidades, nós recebemos aqui no estúdio a médica oftalmologista, doutora Cassiana Canenberg. Doutora, muito obrigada pela presença, né, por ter vindo aqui, tirado esse momentinho para a gente falar sobre esse assunto. Quero começar te perguntando o que é ceratocone. Eu falei um pouquinho ali, né, mas o que acontece com a visão de quem desenvolve essa doença? Muito bom dia. Bom dia. Então, o ceratocone, como você já comentou anteriormente, é uma doença de córnea, onde a córnea vai perdendo o formato redondo e adquirindo um formato bicudo, né? Um formato de cone. Os sintomas associados a essa doença são iniciam-se com uma dificuldade visual, causando graus progressivos de astigmatismo, miopia, que normalmente inicia-se por volta da adolescência e evolui, a doença progride até os 40 anos de idade. Uhum. Então, nesse período, é importante que qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade visual ou algum grau, mesmo que seja pequeno, que faça as consultas de rotina para que a gente consiga fazer os exames específicos para diagnóstico precoce da doença. Uma vez que hoje nós temos um tratamento para atuar justamente na estabilidade da doença. Uhum. Ele não deixa a doença progredir. Ela não tem cura, então? Ela não tem cura. A única cura é mesmo o transplante de córnea, em que a córnea é substituída por uma córnea doadora saudável. Uhum. Mas o transplante ele é indicado nos casos mais graves, né? Uhum. Nos graus mais acentuados da doença, mais severos, em que nenhum dos outros tratamentos anteriores consegue melhorar a visão do paciente ou restabelecer a qualidade visual. Quando você fala que atrapalha um pouco, que tipo de, o que fazer para identificar, assim, né? Tipo, não estou enxergando direito, é diferente de alguma outra doença? Tem como passar isso para a gente entender? Não, normalmente o ceratocone pode até passar despercebido muitas vezes. Uhum. Então, qualquer pessoa, principalmente os que coçam muito os olhos, pessoas com muita alergia ocular ou associado até a outras alergias, asma, bronquite, é relativamente comum essa doença. Então, principalmente os adolescentes, pessoas mais jovens que apresentam sintomas visuais ou que coçam muito os olhos, é muito importante passar por uma avaliação oftalmológica. Existe um motivo por que junho foi escolhido ou é meio aleatório? Olha, não sei te responder essa pergunta. E tem temas a cada ano ou sempre a conscientização geral é o foco? Eu acho que é uma doença hereditária, na maior parte dos casos, mas que muitas vezes o gatilho para que a doença desencadeie é o coçar os olhos. Por isso que é tão focado nessa questão de não coçar os olhos, mas às vezes a coceira é irresistível. A pessoa não consegue controlar sozinha, eu não vou coçar os olhos agora. Então, por isso é importante o acompanhamento oftalmológico para que nós, oftalmologistas, consigamos passar o tratamento adequado para que alivie esses sintomas, com a finalidade de que a pessoa realmente consiga não coçar os olhos de forma mais eficaz. Uhum. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, que eu não quero que você seja antiética na hora de responder, mas eu fiquei com uma dúvida quando lá no começo você disse que a pessoa que vai trocando de grau e tal, pode ser que passe despercebido pelo médico também? Tem algum exame específico, né? Ou como é que é essa relação, né, em até descobrir a doença? Sim, nos casos mais leves, de leves a moderados, muitas vezes, se o paciente for para uma consulta oftalmológica, em que o oftalmologista não tem a devida formação, a devida expertise para suspeitar da doença, ela pode passar despercebida sim numa consulta oftalmológica. Então, o que é importante? Diante de uma consulta oftalmológica, se o oftalmologista
suspeitar da doença, ele tem a obrigação de solicitar, de fazer 2 exames que são os principais, que é uma topografia de córnea e a paquimetria. A topografia vai avaliar a curvatura de córnea e a paquimetria vai avaliar a espessura de córnea. Por quê? A doença, ela causa um entortamento da córnea, uma deformidade da córnea, que é detectada na topografia, e ao mesmo tempo ela vai abaulando, então, e afinando a córnea. E a paquimetria detecta os afinamentos. Esses exames, eles são normalmente feitos ou não? Eles são acessíveis? Sim, eles são normalmente feitos numa consulta de rotina, são exames complementares. Nós não fazemos em todos os pacientes, somente naqueles em que existe a suspeita. Então, paciente com algum grau de miopia e astigmatismo, em que haja suspeita da doença, são solicitados e normalmente são realizados no mesmo dia da consulta. Os planos de saúde cobrem, o SUS Os planos faz. de saúde cobrem, o SUS também faz, né? Em alguns casos, principalmente os que vão para cirurgia, nós também solicitamos outros 2 exames, que é a microscopia especular de córnea, que avalia a parte interna da córnea, e o Pentacan, que é o exame mais moderno, que detecta de forma mais precoce do que a topografia nos casos duvidosos ou, né, muito suspeitos, e também para um planejamento cirúrgico, que hoje nós temos tratamentos, depende muito do grau do ceratocone para nós instituirmos os tratamentos adequados. Então, nos casos leves, o óculos, né? Nos casos moderados avançados, as lentes de contato ou implante de anéis intraestromais, e os quadros mais severos, o transplante de córnea. Lembrando que existe, então, o tratamento, a abordagem do ceratocone, ela tem 2 linhas. Uma é a estabilidade da doença, que ela é realizada através de um procedimento cirúrgico chamado cross-linking de córnea. E a outra abordagem é no sentido de você melhorar a visão do paciente, que seriam óculos, lente de contato, implante de anéis ou transplante de córnea. Os 2 acontecem ao mesmo tempo? Sim, normalmente a gente tem casos que a gente faz o cross-linking e posteriormente implanta o anel. Esse cross-linking, como é que funciona? Fiquei curiosa. O cross-linking, ele é um tratamento bem seguro, não invasivo, ou que seja minimamente invasivo, realizado em centro cirúrgico com anestesia local, em que nós instilamos um colírio de riboflavina, que é uma medicação, que ela vai penetrar a córnea, e ao mesmo tempo irradiamos com uma luz ultravioleta durante mais ou menos uns 40, 50 minutos. Então, nesse procedimento ocorre uma reação química em que as fibras de colágeno da córnea que estão fracas fiquem mais resistentes a essas deformidades. Então, ela torna as fibras de colágeno menos suscetíveis a essas deformidades. Olha só que interessante. Porque a alteração da córnea, ela ocorre devido geralmente é uma doença genética hereditária em que as fibras de colágeno estão alteradas. Elas estão mais moles do que o normal, né, de uma córnea normal. Então, esse procedimento, ele fortalece as interligações entre essas fibras, né, de forma bem técnica, fazendo com que essa córnea congele daquele jeito. Então, nos casos, por isso hoje em dia é importante o diagnóstico precoce, porque nós temos essa opção do tratamento para estabilizar o ceratocone. Até anos atrás, não tínhamos o que fazer para estabilizar a doença. Então, ela ia progredindo, e nós íamos tratando somente os sintomas. Mas não conseguíamos frear a doença. Então, hoje, é importante a gente fazer esse diagnóstico precoce para fazermos o tratamento de estabilizar o problema. É cross-linking que chama? Cross-linking de córnea. Tá, esse faz no consultório? Não, faz em centro cirúrgico também. Centro cirúrgico também, tá. Essa é uma opção e pode ser feita juntamente com as outras opções que você falou, que é usar óculos, fazer cirurgia ou transplante. Exatamente. Quais são essas cirurgias? Então, as cirurgias são o implante de anel intraestromal, em que nós implantamos 1 ou 2 segmentos de anel dentro da córnea. Esses anéis, eles têm como objetivo corrigir, sim, o defeito de córnea. Tá? Então, o óculos, por exemplo, ele não entra em contato com a córnea. Você vai corrigir o grau, mas muitas vezes a visão não fica boa, porque você continua com o defeito de córnea. Então, nos casos mais moderados a avançados, mesmo com óculos, a pessoa não consegue enxergar.
Então, a gente parte para os outros procedimentos, né? Na sequência, então, vem as lentes de contato rígidas, normalmente, que ficam em contato com a córnea, achatando esse cone e tentando regularizar a córnea. Se a lente de contato não for suficiente ou a pessoa não for intolerante às lentes, aí passamos para o implante de anel. A lente de contato ela fica para sempre? A lente de contato é uma lente como as gelatinosas são, a forma de uso é colocar de manhã e tirar à noite. Tá, não é essa da cirurgia então, aí seria o Não. anel. Não, seria o anel, tá? E mesmo com o anel tem que usar óculos? Muitas vezes sobra grau, né? Aham. E a gente muitas vezes não consegue corrigir todo o defeito de córnea e ainda pode precisar usar o óculos depois da cirurgia ou uma lente de contato. Então, ela é diferente de uma cirurgia refrativa a laser, né? Nos casos em que nós queremos eliminar completamente o grau. Ela é uma cirurgia que visa reabilitar a visão dos pacientes, mas ela não tem como objetivo eliminar grau, tá? Ele tem como objetivo melhorar a visão para que a pessoa tenha uma vida normal, né? Tanto que a principal contraindicação de uma cirurgia refrativa a laser que visa a correção de grau é o ceratocone. Então, pessoas com ceratocone não podem ser submetidas a cirurgias a laser para correção de grau. Por isso é importante a prevenção, né? Porque pode ter que Exatamente. fazer a cirurgia, ter que usar óculos ou chegar ao transplante. Em que casos que chega? A gente pode dizer assim, que nada mais fez efeito? Como é que funciona? O transplante é quando nenhum dos tratamentos consegue melhorar a visão. Aí a indicação é do transplante de córnea. E um transplante de córnea, perdão, hoje ele é acessível, digamos assim, é uma coisa fácil de fazer, né? Simples não é, mas assim, é comum fazer? Não é tão... Hoje, como a gente tem a possibilidade de, como eu comentei anteriormente, de como o crosslinking estabilizar a doença antes que ela atinja graus mais avançados, as indicações têm sido cada vez menores, né? Mas existe a pessoa que tem indicação, o paciente que tem indicação para o transplante de córnea, ele vai ter que entrar numa fila do transplante, que é uma fila única, seja paciente SUS, seja particular, a fila é a mesma. Normalmente é por estado, né? Então, Santa Catarina tem uma fila única que o médico, né, o oftalmologista que indicar o procedimento, ele vai colocar o paciente ou a paciente na fila do transplante. Hoje está levando em média em torno de 1 ano para o paciente ser chamado para o transplante. Então, nunca é fácil, né? Nunca é simples, né? Os transplantes sempre são um pouquinho mais complicados. Doutora, e agora para a gente focar na mensagem do Junho Violeta, que é prevenção, né? Então, qual que é a principal mensagem? Não coçar os olhos e o que mais, né? Porque a gente está numa região de muita alergia, né? Então, às vezes, como você falou, é inevitável, né? E aí usa o quê? Usa algo para não coçar, trata, como é que faz? Então, além de não coçar os olhos, então fazer avaliações oftalmológicas de rotina, principalmente quando tem esses sintomas de coçar os olhos, consultar o oftalmologista para que ele institua o tratamento adequado, normalmente com colírios, e não se automedique ou vá na farmácia e compre qualquer colírio que o farmacêutico vai recomendar, né? Porque muitas vezes, se você usar o colírio errado, você poderá até piorar a doença, tá? Então, consultas de rotina frente a um sintoma de coçar os olhos ou alguma dificuldade visual, né? Visão embaçada, incômodo com luzes, geralmente para dirigir à noite também, as pessoas com o ceratocone, como tem esse defeito de córnea, tem mais incômodo com luzes. Mas qualquer dificuldade, principalmente em pessoas mais jovens que estão no auge da progressão da doença, caso ela tenha essa doença. Então, frente a qualquer sintoma, né? Seja visual, seja coçar os olhos, consultar o oftalmologista, porque só o médico especialista, o oftalmologista, tem condições, né, de prescrever o tratamento adequado. É algo tão delicado como a nossa visão, né? Doutora, para a gente encerrar, gostaria de perguntar um pouquinho o que mais tens feito hoje, né? Eu sei que é muita cirurgia, são cirurgias rápidas, mas muito delicadas. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Em relação às cirurgias, o que eu mais realizo é o crosslinking de córnea. Em segundo lugar, o implante de anéis.
Ah, é? Uhum. E os de correção? Que é o que é o sonho de muita gente, Os de né? correção. Daí não falando do ceratocone, né? Aham. Então, outros procedimentos que eu realizo, que eu mais realizo, que são a minha subespecialidade, são as cirurgias de catarata Uhum. e cirurgias para correção de grau, que daí seriam as cirurgias de implante de lente e cirurgias refrativas a laser. Uhum. Que é pra tirar o óculos, né? Exatamente. Então, hoje, uma cirurgia muito realizada é naqueles pacientes com mais de 55 anos que querem se livrar dos óculos, que têm a vista cansada já, né? Além do grau para longe, a cirurgia laser, ela não corrige esse grau para perto 100%. Uhum. Então, a cirurgia mais indicada é a cirurgia de substituição de cristalino por uma lente artificial multifocal, que daí sim ela fica dentro dos olhos, ela fica internamente, é uma cirurgia definitiva e a lente fica permanentemente dentro dos olhos. Uhum. Então, essas lentes intraoculares, elas têm essa capacidade de correção total do grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia e a presbiopia dos dois olhos. Então, você vai ficar com a visão 100% para todas as distâncias. Que legal, por isso que eu digo que é o sonho de muita gente, É né? o sonho de muita gente. Por isso que, assim, hoje acredito que é a cirurgia que eu mais faço é essa cirurgia de tratamento de grau. Tá certo. Doutora Cassiana Canenberg aqui com a gente, falando sobre ceratocone, sobre o trabalho dela. Quem quiser, segue lá nas redes sociais. É só procurar o teu nome mesmo, né, doutora? Como é que tá? Doutora Cassiana Canenberg. Ou Clínica de Olhos, doutora Cassiana Canenberg. Uhum. E aí tá lá. A gente vai colocar depois no nosso story também, fica o contato dela lá pelo Instagram. Muito obrigada por ter vindo, né? A gente sabe que os dias são corridos, mas é muito bom, muito importante, né? O junho lilás, né? Tá aí pra Sim, isso, o né? Violeta. pra gente falar sobre essa doença que pode ser prevenida, né? Ou corrigida a tempo. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Gente, o Café com Notícia fica por aqui. 9h01. Amanhã a gente volta às 6h30 da manhã. Aproveite seu dia. Beijo no coração. Atualização concluída com sucesso. O Café com Notícia volta amanhã. NDFM. Pega essa 94.1 NDFM. Tem dias que você é mais